bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, né, com os principais temas de cada segmento que a gente selecionou aqui. A gente sabe que os temas são muito extensos, a gente vai tentar passar pelos principais de cada assunto. E nesse primeiro panorama, a nossa ideia é passar uma visão sobre o mercado de uma forma mais macro, mostrando o que o Abud está vendo em termos de mercado imobiliário, quais são as perspectivas, em que momento do ciclo imobiliário nós estamos, tá? E a ideia é sempre aqui um bate-papo, a gente trocar ideia, não fazer, né, apresentações corridas, mesmo dialogar e trocar ideias em relação ao mercado, que eu acho que dessa forma vai ser mais proveitoso para todo mundo aqui. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer, obrigado a Guide pelo convite, agradecer a todos aí pela presença. Para a gente é um prazer enorme estar aqui batendo papo, discutindo um pouco sobre esse mercado imobiliário, né, que a gente há tanto tempo acompanha e eu comecei nesse mercado em 96, 22 anos atrás. Isso aqui era inimaginável, né? A gente está discutindo, batendo papo, falando sobre o mercado numa plateia, num público desses, era uma coisa que há 22 anos atrás não existia aqui no Brasil. E a gente veio construindo isso aos poucos, né? E hoje é um prazer enorme estar aqui fazendo esse bate-papo, aqui, tentando compartilhar um pouco da experiência do mercado imobiliário. Então, novamente, eu agradeço a vocês. Legal. Rodrigo, antes da gente começar, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é cíclico, né? E gostaria de comparar, sempre levando em consideração os dois principais mercados, que são São Paulo e Rio de Janeiro, em que momento do ciclo em cada região você acredita que a gente está, né? Então, está na expansão, desaceleração, recessão, recuperação, como que você está vendo o mercado imobiliário nessas duas principais praças? Bom, antes de mais nada, assim, o mercado imobiliário é um mercado cíclico, né? Como todos os outros. É importante a gente não perder de vista a correlação que existe entre o mercado imobiliário e o cenário macroeconômico, né? O grande fascínio do mercado imobiliário é porque ele acompanha o andamento da economia. Em alguns momentos ele sofre de algum delay, o que te dá condições de você planejar, programar um pacote de investimentos, né? Então, o reflexo disso é o que a gente está sentindo na economia, né, como um todo. Então, se a gente for analisar, a primeira coisa que é importante, a gente tem que dissociar esses dois mercados. Tá? A gente não consegue falar o mercado imobiliário brasileiro, de uma maneira geral. Cada uma das cidades ou cada uma das regiões elas estão sofrendo impactos diferentes do cenário macroeconômico, né? Então, quando a gente separa isso e olha para o mercado de São Paulo, em São Paulo nós estamos num momento bastante interessante de uma maneira geral. E aí, quando a gente vai ainda quebrando nos diversos diferentes segmentos que o mercado imobiliário abrange, né, o que tem maior reflexo, o que tem maior correlação com o cenário macroeconômico é sempre o escritório. Então, a gente usa muito o escritório para falar como é que está o comportamento do mercado imobiliário. E se a gente for olhar o mercado de escritórios em São Paulo, em 2018, a gente ousa dizer que nós estamos aí nós estamos batendo no low do ciclo com relação a valores de locação, a demanda, né? E isso, a gente fala isso em função da análise dos dados de mercado que estão sendo divulgados e que estão sendo compilados por nosso departamento de research, e olhando até o comportamento, até 2017, por exemplo, em termos de taxas de vacância do mercado global, né, do mercado geral de escritórios. A gente vem numa crescente, a gente teve uma baixa taxa de vacância aí entre 2011 e 2012, a gente chegou a níveis inimagináveis de 3,5% de vacância. O 3,5% de vacância causa uma distorção gigantesca no mercado. Os valores de locação cresceram de uma forma exacerbada, batendo valores nunca antes vistos, seja em reais, seja em dólar,
né? E desde então aquilo acelerou um processo de investimentos numa outra ponta, né? Novos produtos foram lançados, a obra, a entrega de um projeto leva 3, 4, 5 anos. Então, esse estoque que foi acelerado, essa produção de estoque que foi acelerada em função desses baixos índices de vacância de 2011 e 2012, começaram a ser entregues aí a partir de 16, 17. Né? E nesse meio tempo, a gente vê um cenário macroeconômico que patinou um pouco, né? A retração da economia. O que acarreta é que, quando esse estoque ficou pronto, a demanda já não era mais a mesma. Então, a gente chegou a bater aí taxas de vacância no mercado de escritórios como um todo, acima de 20%. Né? Batemos até 22%. O que, se a gente for olhar numa série histórica, desde 1980, a gente nunca tinha tido uma taxa de vacância tão grande. Isso gerou uma competição entre os produtos, gerou uma competição entre os proprietários, os inquilinos, que, naquele momento, eles ousavam pensar numa relocalização, eles estavam fazendo isso muito mais em função de aproveitar um momento interessante do mercado, do que falar, não, eu estou planejando agora um crescimento. Né? Então, era uma demanda muito mais oportunista. Muitas vezes, essa demanda vinha para reorganizar uma ocupação que foi descontrolada, foi não planejada durante o período de crescimento. Então, eles chegavam a ter 3, 4, 5 endereços, andares não contíguos, e quando o mercado deu esse sinal de baixa, os valores de locação caíram, os proprietários ficaram mais flexíveis em concessão de prazos de carência e investimentos. Os inquilinos aproveitaram desse momento para se relocalizar. E muitas vezes eles saíam de 10, 12, 15 mil metros quadrados, ocupavam um único escritório com áreas até menor. Né? Isso aumentava ainda a taxa de vacância. O que aconteceu? Muitas empresas aproveitaram desse momento e reorganizaram a sua ocupação. Então, hoje, e paulatinamente, na outra ponta, a produção começa a reduzir, então as empresas começaram a secar essa vacância. Hoje, em 2018, pelo primeiro ano, né, a gente começa a ter sinais de absorção líquida positiva, tá? Ou seja, o mercado volta a crescer. O excesso de oferta do mercado começou a enxugar, né? Os bons imóveis já estão sendo alugados. O que está ficando para trás são os imóveis classe B e C, que essa é uma outra um outro fator importante de ser considerado no mercado de São Paulo. A qualidade do estoque ainda é baixa. Né? E a vacância começa a reduzir. Tá? Então, hoje, consequentemente, o próximo movimento que a gente já começa a ver é a recuperação dos valores de locação ou a redução das concessões que os proprietários estão dando para os inquilinos. Então, por isso que a gente começa a dizer que, em termos de demanda, nós estamos e valores de locação, nós estamos no low do mercado. Então, o jogo daqui para frente é a demanda retoma e os valores começam a crescer. E como a lei de locação permite que a cada 3 anos a gente faça uma revisão de valores, a aposta é que daqui para frente, nos próximos anos, nós teremos ganho, inclusive real, nos valores de locação. Por isso, do interessante momento que nós estamos do ponto de vista de investimentos no mercado imobiliário. Isso, Rodrigo, muito olhando o mercado de São Paulo, né? Isso. No Rio de Janeiro, a gente sabe que está numa situação um pouco diferente disso. Você concorda? O Rio, a dinâmica é um pouco diferente, e também, de novo, atrelada ao cenário macroeconômico, o Rio é uma economia que sofreu um pouco mais pelas peculiaridades, né, do mercado. Então, sempre foi uma economia muito mais dependente do mercado de commodities, né, de óleo e gás. E é uma economia que vem patinando, ainda não encontrou rumo, não se reorganizou como a de São Paulo, que é uma economia bastante amparada aí no setor de serviços, setor financeiro, setores de tecnologia, que já dão esses sinais de retomada. Então, o Rio, a dinâmica é um pouco diferente. A vacância ainda está muito alta, né? Nós estamos aí com patamares acima de 30%. Não veio a demanda ainda não renasceu, né?
O movimento que está tendo, nós estamos olhando o mercado do Rio com uns 2, 3 anos de delay com relação ao de São Paulo, né? Ainda o movimento é, quando há alguma locação, ou alguma ocupação, como a gente acabou de ver o Bradesco ocupando um prédio recentemente da Tishman Speyer, né? É um movimento muito mais oportunista. Olha, eu estava em prédios antigos, no centro, espalhado, fragmentado, eu estou consolidando minha ocupação num único endereço, um prédio novo, AAA, onde eu estou otimizando a minha ocupação. Então, a gente vê o mercado do Rio ainda com um certo delay quando comparado ao de São Paulo. Então, é cedo falar, não, estamos na mesma página com relação a Rio-São Paulo. O Rio ainda demora um pouco mais, ele requer um pouco mais de cuidado aí quando a gente for analisar as oportunidades de investimento no mercado local. Em relação aos segmentos, né, do mercado imobiliário, quais são os segmentos que, vamos dizer, que a VBI está olhando com mais carinho nesse momento? Onde vocês consideram que estão as melhores oportunidades nesse momento de mercado? Bom, a VBI é uma empresa multissetorial, né, focada única e exclusivamente em real estate. Nós estamos no mercado aí desde 2006, né, então é uma empresa de 12 anos. Se a gente for olhar, a gente tem investimentos em shopping, escritórios, logística, loteamento residencial, dívida, né? Então nós temos uma atuação multissetorial, né? Mas sempre aproveitando um pouco a ciclicalidade do mercado. Então hoje, quando a gente olha, bom, num primeiro momento, quais são os investimentos que foram recentemente feitos por nós, né? Nós estamos bastante otimistas e com um resultado bastante interessante no segmento de logística, tá? Então, logística é um segmento que a dinâmica dos inquilinos tem mudado recentemente, com alguns impactos, seja do e-commerce, seja da nova realidade de varejo. Então, você fazer uma abordagem específica no inquilino acaba dando resultado. Então, a gente acabou aí nesses últimos 12 meses fechando 3 contratos interessantes de build to suit ou pré-locação nesse segmento. Então, esse é um segmento que a gente continua apostando, né? Os escritórios sempre, né, ainda mais numa retomada e numa questão dessa apreciação de valor real projetado que nós estamos vendo para os próximos meses, é um segmento que a gente acredita muito, né? E nos outros, de uma forma bastante seletiva, tá? Bastante pontual. O residencial e o shopping vão ter momentos, vão ter oportunidades interessantes, mas bastante seletivo. Aí a importância de você ter um time dedicado olhando para cada um desses segmentos. Você ter um gestor que conheça cada um desses segmentos, tá? Então, é um momento interessante para o mercado imobiliário como um todo, de recuperação em todos os segmentos. O maior ênfase nosso nesse momento, logística e escritórios, mas as outras estratégias, de uma forma bastante pontual, podem aparecer. O residencial está no momento de retomada, os shoppings, o varejo também. Então, nós temos olhado de forma mais pontual, né, nesses segmentos. A gente vem tendo bastante questionamento em relação ao residencial que você comentou. Se você puder aprofundar aprofundar um pouco sua análise no residencial, seria bom aí para o público. O residencial é um segmento bastante interessante. Ele sofre uma consequência direta do cenário econômico. A gente sente no final de semana seguinte como é que está o humor do mercado, né? Então, ele vem de um período muito primeiro, ele vem de um período bastante pujante, de muita euforia, bastante produção, onde os incorporadores lançaram produtos e sempre o preço sendo ajustado, corrigindo qualquer deficiência do nível de projeto. A demanda estava corrigindo porque o déficit habitacional é uma realidade, não tem jeito, né? Por mais que a gente fale, são 8, 7 milhões, é uma realidade, a demanda é muito grande, né? Então, quando há uma flexibilização ali, principalmente no sistema de crédito, a demanda retoma, tá? Há um arroxo no crédito, a demanda retrai imediatamente, não tem nenhum outro fator que seja tão impactante no comportamento do mercado como a concessão ou não do crédito. E enquanto o crédito estava ofertado e estava em condições baixas, a demanda subiu e os valores e a velocidade de vendas estava bastante positiva para os incorporadores.
Quando a gente passa por um momento mais difícil de mercado, uma retração de crédito, uma taxa de juros batendo a 14,75, o crédito ele desaparece e a demanda, por sua vez, da mesma forma. No final de semana seguinte, você já não vê o seu stand vazio, né? Isso que aconteceu nos últimos 3 anos, essa foi a realidade do mercado, stands vazios, velocidade de venda caindo, valores despencando, né? Os valores caíram muito, o que acelerava o processo de distrato, né? Então, o pessoal que comprou no lançamento 1, 2, 3 anos depois, no período de obra, quando ele olhava o residual dele, né? O apagar dele é maior do que o que estava sendo vendido no stand novamente, acelerava o distrato, ou então a perda do poder aquisitivo ou do trabalho dele também fazia com que o crédito dele não fosse mais aprovado. Então a gente entrou numa espiral negativa por um período bastante longo, o que causou bastante trauma no mercado. Ficamos aí com uma oferta bastante grande, valores de venda muito baixos, e de um tempo para cá, tá, e vamos dizer assim, nos últimos 6, 9 meses, o crédito voltou a aparecer, a demanda está retomando, ainda tem um backlog muito grande das incorporadoras, o estoque ainda é bastante grande, né? Então o primeiro movimento é secar esse estoque. Na outra ponta, tinham alguns desses projetos que tinham deficiências, então hoje o estoque que sobra são projetos que deram não tão interessantes para o público, né? E na outra ponta, os incorporadores já se preparando para uma nova realidade, a demanda retomante, né? Então muitos deles já tinham terrenos no seu land bank, fala, agora é a hora de eu voltar ao mercado. Então a minha maior preocupação no residencial é essa euforia. Uma pequena sinalização de retomada de demanda já está causando uma euforia que me causa um pouco de receio no mercado. Mas as oportunidades existem de uma forma pontual, por isso que aqui a questão é muito mais projeto a projeto, ponto a ponto, do que um movimento setorial. O residencial está retomando? Do ponto de vista de investimento, ele ainda é bastante setorial, bastante seletivo no ponto de vista de projeto, localização, parceiro, concorrência, tudo mais. Rodrigo, antes da gente ir para o próximo painel, eu gostaria apenas que você deixasse a sua visão, perspectiva, o que você está vendo aí, esperando para os próximos anos, que vem pela frente. Olha, os próximos anos eles serão, assim, do ponto de vista do mercado imobiliário, bastante interessante, tá? Isso me relembra os anos de 2006, 2007, tá? Quando a gente estava numa mudança de ciclo aí do mercado imobiliário, que foi acelerado aí pela entrada dos investidores estrangeiros no Brasil, né? Isso criou várias oportunidades, vários veículos, vários investimentos bastante interessantes. A gente veio de um período de crescimento, né? Foi para um período de crescimento de 2006 até 2013, 2014, boas oportunidades, bons investimentos surgiram. Deu essa correção de mercado e agora a sensação que nós temos é que nós estamos nos preparando, nós estamos num excelente momento para essa nova retomada do ciclo, um novo ciclo de investimento bastante interessante. Porém, é importante a gente não perder de vista os fundamentos do mercado imobiliário, tá? A gente sempre avaliar os ativos que estão por trás de qualquer operação, a qualidade dos gestores, dos parceiros em cada uma das operações que nós vamos fazer, tá? O investimento imobiliário não é um investimento de renda fixa, é um investimento em tijolo, ele é um investimento bastante conservador do ponto de vista aí de diversificação de portfólio, mas ele não é um investimento de renda fixa. Então, sempre quando a gente for olhar, eu tenho uma oportunidade, 7, 8, 9% de retorno, tá bom, ok, baseado em quê? Vamos debruçar um pouco mais sobre essas premissas, porque ele está lastreado em algo. Então, é bom a gente precisa depurar o que é que está por trás. Qual que é o lastro desse 7, 8, 9? Porque, às vezes, o 7 pode ser melhor do que o 9, né, dependendo do que está por trás e da projeção para os anos seguintes ali do mercado imobiliário. Então, é bom só a gente não perder de vista os fundamentos do mercado. É tijolo, é lastreado em demanda, em mercados específicos, né? Fazendo essa análise,
o mercado vem para um ciclo, um período de investimentos muito interessante aí pela frente. Então, nós estamos bastante otimistas, nós estamos nos preparando para esse novo momento, né? Com muito bons olhos, muitas oportunidades vindo, bastante atuante no mercado imobiliário, na geração de produtos. Então, é um cenário bastante positivo, ao nosso ver, para o mercado. Perfeito, Rodrigo. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente vai seguir para o próximo painel. Gostaria de agradecer muito a sua presença e por passar aí um panorama para todo mundo em relação ao mercado. Bom, mais uma vez, nós que agradecemos aqui a presença. É bastante rápido para a gente cobrir aí os setores, né, os mercados. Estamos sempre à disposição, né, qualquer coisa que vocês precisem, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer dado, estamos sempre à disposição. E agradecer novamente aqui o convite e a presença de vocês. Obrigado.